Você sentiu um frio na espinha ultimamente? Quase como se a morte tivesse batido na porta, mas não levou você? Preste muita atenção. Seus inimigos se reuniram nas sombras para lançar uma maldição mortal, um ritual completo para apagar a sua luz e silenciar a sua voz. Mas aqui está o segredo que eles não contaram. O ataque não apenas falhou, como a energia da maldição encontrou um novo endereço. Alguém caiu no seu lugar, porque você, meu escolhido, estava debaixo da lei divina, e a verdade não pode ser silenciada. Você não está aqui por sorte, você está aqui por alinhamento. Você é o escolhido, e a lei do universo não permite que a sua missão seja interrompida por manipulação humana. O que vou revelar agora não é superstição, é a física espiritual da justiça cósmica. Sua proteção não é um escudo, é um espelho, e tudo o que eles enviaram voltou para a origem, cobrando um preço altíssimo que você nem precisou pagar. Você precisa entender o sistema que te manteve vivo para que você possa parar de lutar e apenas andar na sua vitória. Essa é a chave para o seu próximo nível de autoridade e paz. Se esta mensagem tocou a sua alma e confirmou a sua verdade, é hora de selar essa proteção no plano físico. Curta agora. Se inscreva no canal para garantir que você não perca nenhuma ativação e faça o mais importante. Comente 11 agora mesmo. Eu preciso que você comente 11 para declarar ao universo que você aceita esta ativação de justiça e que você está pronto para receber toda a colheita que deveria ser sua. Não deixe a sua proteção ser um segredo. Comente 11 e receba a sua vitória. Você acreditava que o cansaço ou as dores de cabeça eram apenas estresse, certo? Mas o subtítulo revela uma verdade mais profunda. Você estava no centro de uma guerra invisível pelo seu destino. Enquanto você focava em seguir em frente, forças invisíveis se reuniam em rituais e reuniões secretas, tentando anular sua voz e sua luz. Eles não atacaram você como pessoa, mas sim a frequência de verdade que você carrega. O que eles não sabiam é que essa frequência é protegida por uma blindagem divina, agindo como um espelho. Toda maldição, cada fofoca mal intencionada era uma energia que simplesmente não conseguia penetrar o seu campo. Você não teve que lutar. Sua própria presença alinhada desviou o ataque. Imagine a cena. Toda a força que eles jogaram para te derrubar não só falhou, como deu meia volta, retornando amplificada à sua origem. O caos que surgiu na vida deles não foi azar, foi a lei cósmica agindo. Você se manteve em paz e o universo fez o trabalho de justiça por você. Eles tentaram te silenciar, mas acabaram provando sua autoridade. Agora, o ponto mais crucial é o peso dessa afirmação. Alguém caiu no seu lugar. A lei espiritual exige um preço e a energia destrutiva que invocaram precisava de um alvo. Se você não era o destinatário, se a sua frequência era inquebrável, quem foi então a pessoa ou a entidade que absorveu esse impacto fatal, garantindo que sua jornada continuasse inabalável e que você seguisse vivo para contar essa história? Você precisa entender de uma vez por todas, você não é um alvo passivo esperando ser atingido por alguma maldição ou ataque. Sua essência não é uma folha ao vento, você é uma frequência potente, uma transmissão divina em carne e osso. O que os outros tentaram fazer não foi derrubar uma pessoa, mas sim calar um som que expunha a fraqueza deles. Cada fofoca, cada ritual secreto lançado contra você não fez nada além de ricochetear, porque sua vibração opera em um nível de alinhamento que a escuridão simplesmente não consegue contaminar. O campo de energia que os cerca é um espelho, e a única coisa que eles conseguiram ver foi a própria intenção maligna voltando contra eles. Quando você está alinhado com a verdade, você não precisa lutar. Sua paz interior, essa calma que eles confundiram com vulnerabilidade, é na verdade a sua maior força.
Enquanto eles gastavam tempo e energia tramando seu fracasso, você estava ocupado elevando sua própria frequência. Eles pensavam que seus feitiços iriam silenciá-lo, mas o efeito foi o contrário. O universo usou a oposição deles como um megafone. Suas tentativas desesperadas apenas provaram que sua luz é tão forte que a única maneira de notá-la é tentando apagá-la. Você não venceu por ser o mais forte na briga, mas por ser o mais puro no seu propósito. Portanto, pare de focar na luta e comece a focar na sua soberania. Você é o portador de um código que não pode ser hackeado pela inveja humana. Aquele que caiu no seu lugar não foi vítima do acaso, mas sim resultado da lei inflexível de que a energia enviada tem que voltar para casa. Você está aqui hoje, inabalável, porque sua existência é uma lei divina em movimento. E agora que você entende que é uma frequência e não um mero alvo, a próxima pergunta que precisa ser feita é esta: se a sua presença já desmantela a mentira, como será o seu poder quando você finalmente decidir falar a língua que o céu lhe ensinou? Eles miraram na sua garganta, mas erraram o alvo. O que o inimigo tentou silenciar não foi apenas a sua capacidade de falar, mas sim a autoridade inegociável da sua alma. Você, o escolhido, carrega uma frequência que perturba sistemas falsos. Pense nisso. Eles não podiam tolerar sua simples presença, porque cada palavra que você emitia não era um som, era um código que desmantelava as mentiras nas quais eles se apoiavam. Essa é a verdade. Você é um transmissor divino. Todo insulto, ritual ou tentativa de calar-lhe apenas serviu como um amplificador, expondo a fraqueza da vibração deles e provando, sem sombra de dúvida, que o seu poder não vem de algo que possa ser roubado ou sufocado. Eles tentaram apagar você, pensando que a sua força estava limitada ao seu corpo físico, mas a sua alma fala em uma dimensão que a bruxaria deles não consegue interceptar. Você não se comunica apenas por palavras. A sua simples presença envia frequências que alteram o ambiente. Sua intuição, seu silêncio, sua aura, tudo isso está falando a verdade em um idioma que não precisa de permissão para ser ouvido. Cada vez que tentaram bloquear você, uma camada superior da sua voz se abriu. Você não precisou revidar ou lutar fisicamente. Você se tornou fluente na linguagem divina do tempo certo e da sincronicidade. A grande revelação é esta: o feitiço falhou porque ele atingiu um espelho, não um alvo. A energia que lançaram contra você não penetrou. Ela ricocheteou, intensificada, voltando para a origem com o peso da intenção inicial. Você não absorveu a escuridão deles, você a refletiu. Essa pureza de alinhamento atuou como um campo de força espiritual. Por isso, as vidas deles começaram a desmoronar em correções cósmicas, e não por sua causa, mas por lei universal. Você não venceu porque lutou mais forte. Você venceu porque se manteve em paz, deixando que a verdade cuidasse do resto. Mas se você acha que a vitória foi apenas sobreviver, espere para descobrir como o universo transformou a maldição mais pesada que lançaram na sua maior ferramenta de ascensão. Espere um segundo. Eu preciso saber. Você é apenas um espectador, ou você é o escolhido que se compromete com a frequência que carrega? Você está absorvendo toda essa verdade sobre alinhamento e autoridade divina, mas a verdade exige uma resposta, uma ação que prove que você está pronto para ser essa frequência. Se esta mensagem ressoa profundamente em sua alma, se você sente que o seu próximo nível de manifestação está se cristalizando e se alinhando perfeitamente agora, você precisa reivindicar isso. Não fique apenas sentado. Ative seu potencial. Comente 11 abaixo. Este não é um número aleatório. 11 é o código energético da abundância infinita e do equilíbrio perfeito. Ao digitar 11,
Você está ativando sua reivindicação e se tornando um ponto de ressonância para tudo que está pronto para receber. Não deixe que a passividade sabote sua ascensão. Curta este vídeo agora, pois ao curtir, você amplifica esta frequência para o universo. E se você ainda não se inscreveu neste canal, você está perdendo a cobertura celestial que discuto aqui. Inscreva-se para garantir que sua mente esteja sempre em sintonia com a verdade inabalável. O compromisso é a chave que desarma a maldição. Decida-se. Você não é um recipiente esperando para ser preenchido pela escuridão que te lançam. Pelo contrário, você é o espelho espiritual que, pela sua simples existência, expõe a falsidade. Aquilo que tentaram te impingir, a maldição, a inveja, o medo, não encontrou morada em você porque sua frequência é pura demais para absorver contaminação. Sua paz não é fraqueza, é um campo de força. Quando eles lançaram sua pior energia, o que eles viram não foi o seu colapso, mas o reflexo amplificado de suas próprias intenções. O mal que projetaram ricocheteou, não porque você lutou, mas porque a lei universal exige que a energia retorne à sua origem. A grande verdade que eles ignoraram é que você opera em uma sintonia divina. Você não precisou revidar os ataques ou se vingar de quem conspirava na surdina. O seu alinhamento com a verdade fez todo o trabalho. Sua presença imperturbável agiu como um juiz silencioso. Eles acharam que estavam atacando você, mas na verdade estavam testando um sistema de justiça que não aceita subornos. Cada mentira que contaram sobre você, cada ritual que fizeram para te derrubar, se tornou apenas mais uma prova da fragilidade da vibração deles. Você é a prova viva de que a luz não precisa gritar para ser ouvida. Ela apenas precisa existir. Portanto, compreenda. O que aconteceu à sua volta não foi coincidência, foi correção. A queda e o caos que você presenciou na vida dos seus adversários não foi sua vingança. Foi o universo cobrando a fatura que eles assinaram quando ousaram tocar em sua frequência. Eles tentaram apagar sua história, mas acabaram escrevendo o próprio final. Eles pensaram que tinham o poder, mas o único poder que realmente importa é o da verdade, e você a encarna. Mas o que acontece quando o espelho espiritual revela uma verdade que vai além do seu conhecimento e o preço do resgate cobrado não foi apenas a queda, mas a eliminação de um pacto de toda uma linhagem? Prepare-se, pois o próximo passo é entender o impacto ancestral de ser o escolhido. O que eles fizeram não foi um ataque contra você. Foi um colapso em câmera lenta de tudo o que eles representavam. Você não estava em guerra, você estava simplesmente vivendo a sua verdade. E isso por si só era uma frequência que o sistema deles não podia tolerar. Eles pensaram que ao atirar escuridão em sua direção, iriam te derrubar. Mas o que eles atiraram era tão pesado, tão cheio de intenção negativa, que quando encontrou sua luz, que é pura e inalterável, não teve onde pousar. Aquela energia mal intencionada ricocheteou, voltando para o remetente com a força total da justiça universal. Você não precisou revidar. Sua simples presença forçou o universo a restaurar o equilíbrio. Você precisa entender que essa não foi uma vitória por sorte, mas por alinhamento. Você estava tão conectado à sua essência e ao propósito que a maldição que lançaram agiu como um espelho. Eles não só viram o reflexo do próprio mal que carregavam, como tiveram que absorver essa energia de volta. Por isso, as vidas deles começaram a desmoronar em um caos inexplicável. A energia que era para te destruir estava, na verdade, cumprindo seu ciclo ao consumir o Criador. Eles tentaram apagar uma luz, mas só conseguiram provar que a sua era feita de material divino, que não se apaga, mas se amplifica sob pressão. Você foi a revelação que eles nunca esperaram, a prova viva de que a lei espiritual opera com precisão inflexível.
O preço que pagaram não foi sua vingança, mas o acerto de contas de um sistema que não tolera a violação do sagrado. O que aconteceu com eles foi um decreto cósmico, não um acidente. Eles te subestimaram, pensando que você era apenas uma pessoa. Esqueceram que você é um decreto em movimento, uma peça da arquitetura divina que se autorrestaura. E se tudo o que eles tentaram fazer só te fortaleceu e expôs a fragilidade deles, imagine o que a sua verdade fará quando você finalmente liberar todo o potencial que ainda está escondido. O que de fato te impede de dominar um espaço onde a derrota deles já está confirmada. Você andou achando que estava lidando com estresse, azar ou inimigos comuns, certo? A verdade é que uma guerra invisível estava sendo travada, mas você nem precisou levantar um dedo. Enquanto tentavam te silenciar com rituais e inveja, a sua própria frequência, alinhada à verdade, funcionou como um escudo impenetrável. Você não absorveu a escuridão que te enviaram, você a refletiu. Cada feitiço lançado contra você não atingiu o alvo, apenas encontrou um espelho espiritual que não aceita contaminação. Entenda, a lei da justiça universal não tira férias. Ela é pura física cósmica. A energia que eles liberaram para te destruir não desapareceu no ar. Ela tinha que completar o ciclo. E porque você estava operando na luz, essa força não encontrou residência em seu campo energético. Ela foi obrigada a retornar à origem, carregando o peso da intenção destrutiva. Você não precisou buscar vingança. O universo simplesmente administrou a consequência. Sua paz se tornou a prova viva de que a sua proteção é uma estrutura divina e não um mero acaso. Eles falharam em te derrubar porque tentaram quebrar uma lei e não apenas uma pessoa. O que eles não perceberam é que ao lutar por você, essa justiça maior não estava só te salvando. Ela estava te promovendo. Agora que você viu o poder que opera automaticamente a seu favor, a pergunta não é sobre o que eles fizeram. Se a escuridão os revelou, qual será a sua próxima revelação quando você finalmente decidir parar de apenas existir e começar a impor a regra que já está escrita em sua alma? Você pode ter olhado para o caos na vida deles e pensado que era apenas o destino, mas a verdade é mais profunda. Aquela perda que aconteceu com quem tentou te derrubar não foi sorte ou coincidência para você. Foi uma consequência cósmica, um acerto de contas espiritual. Quando tentaram te amaldiçoar ou silenciar a sua verdade, eles não estavam atacando uma pessoa qualquer. Estavam violando uma lei universal de energia. O universo registrou a intenção. E como a sua frequência estava blindada pela luz, a escuridão que eles invocaram precisou voltar para casa. Entenda que você nem precisou levantar um dedo para revidar. Sua maior arma foi a sua paz. Sua energia agiu como um espelho espiritual. Tudo o que foi lançado contra você não penetrou, apenas refletiu. O que eles experimentaram foi o retorno, intensificado pela própria justiça divina. Você não absorve a bagunça deles, você a expõe. Sua soberania reside no seu alinhamento. Você não sobreviveu por sorte. Você sobreviveu porque a sua verdade é um código que a escuridão não consegue quebrar. Eles aprenderam da forma mais dura que a lei do retorno não emite avisos, apenas executa o saldo. Mas agora que você compreende que não estava lutando contra pessoas, mas sim observando a física espiritual em ação, surge uma pergunta ainda mais crucial sobre o futuro. Se a sua simples existência já é suficiente para derrubar planos malignos e restaurar a ordem, o que acontece quando você decide, de propósito, ativar o próximo nível do seu decreto divino e intencional? Você não fala. Você vibra. Entenda isso. A sua verdade não é uma opinião qualquer. É uma frequência divina que funciona como um alarme no mundo invisível. Quando você simplesmente existe em paz e alinhamento,
Isso força a escuridão que vive neles a se expor. Eles tentaram te calar, porque a sua luz era um espelho incômodo, mostrando a miséria e a dependência que eles camuflavam com rituais vazios. Você não precisou lutar. Apenas respirar a sua autenticidade já detonava o sistema deles. Foi por isso que todas aquelas tentativas de maldição e fofoca falharam miseravelmente. Eles miraram na sua garganta, pensando que o som vinha de lá, mas o poder vem da sua alma. Você é um canal divino que não pode ser hackeado. Quando eles atiraram veneno espiritual em você, sua energia nem absorveu, ela apenas refletiu. O ataque deles se tornou o atestado da sua soberania. Você não é um alvo vulnerável, você é uma lei em movimento. Lembre-se, o preço que eles pagaram pela maldição fracassada não foi vingança sua. Foi apenas a lei do universo equilibrando a balança. Eles não caíram por sua causa, mas pela própria energia que ousaram movimentar contra o que é sagrado. Você está vivo e mais forte, enquanto eles lidaram com as consequências da própria intenção. Mas há uma parte dessa história que você ainda não compreendeu completamente. Se o destino deles foi selado pela lei que opera a seu favor, quem realmente assinou o contrato para que essa proteção fosse inegociável? Você precisa entender uma coisa simples. Você não é uma pessoa comum. Olhe para o que aconteceu. Não tentaram te silenciar. Tentaram desligar uma frequência divina que você carrega. Você não é um sobrevivente por sorte, mas uma profecia que está se desdobrando ao vivo. Cada tentativa de te derrubar só provou que sua fundação é espiritual e não humana. Eles miraram no seu corpo e na sua voz, mas acertaram em cheio na sua própria fraqueza. Você é a prova de que quando o céu te sela, não existe magia escura que possa quebrar esse decreto. Sua força não está em lutar contra eles, mas em permanecer alinhado. A energia que eles enviaram não tinha como penetrar em você, porque você é um espelho de autenticidade. O que eles pensaram que era um ataque fatal foi, na verdade, um tiro que ricocheteou, voltando para a origem com o peso da intenção. Você nem precisou mover um dedo. A lei cósmica agiu por você. Essa paz inabalável que eles confundiram com vulnerabilidade é, na verdade, sua armadura mais poderosa. Você não absorve a escuridão, você a reflete. Mas a verdadeira questão não é quem caiu no seu lugar, mas o que mais você ganhou enquanto estava sob ataque. Se a sua simples presença consegue desmantelar sistemas inteiros e forçar a lei divina a agir, imagine os outros códigos que estão selados dentro de você, esperando pelo momento certo. Você está preparado para descobrir quais outras habilidades divinas eles tentaram desesperadamente manter escondidas? Você já percebeu que aquilo que foi lançado contra você, com a intenção de derrubar, na verdade, te deu um impulso invisível? É como se o céu tivesse interceptado o pacote de veneno, lido o rótulo da maldição e decidido: isto não vai destruí-lo, vai turbiná-lo. Cada ritual secreto, cada palavra cruel e cada tentativa de silenciar sua frequência se transformou em matéria-prima para sua ascensão. Você pensou que estava em crise, mas estava passando por um upgrade cósmico, onde a dor imposta se convertia em sabedoria, e o ataque virou o próprio combustível para a sua próxima fase. Essa soberania não é sorte, é lei espiritual. Você não absorve a escuridão, você a reflete e o universo garante que a energia retorne à fonte com juros. Enquanto eles gastavam tempo e intenção tramando sua queda, a única coisa que estavam fazendo era registrar evidências no tribunal invisível contra eles mesmos. Você não precisou mover um dedo na vingança. Sua paz e seu alinhamento se tornaram seu campo de força.
Sua clareza não apenas repeliu o ataque, mas o transformou em uma certificação de que você opera em uma dimensão que a mágica humana não consegue hackear. Agora, pare e pense. Se até o veneno que te deram se transformou em remédio para sua força, o que acontece quando você usa a sua própria intenção pura e sem interferências para manifestar? A resposta para essa pergunta não está em combater o passado, mas em entender a geometria da sua própria autoridade. Você está prestes a descobrir como a lei que lutou por você pode ser ativada, conscientemente, para reescrever cada parte da sua realidade. Como é que a mesma força que garantiu o seu livramento agora define os limites exatos da sua prosperidade? Você passou por um inferno espiritual e achava que estava sendo esmagado, certo? Pensava que a pressão, a dor e o isolamento repentino eram sinais de que você estava se quebrando sob o peso do estresse ou da má sorte. Mas a verdade é muito mais grandiosa. Você não estava quebrando, você estava sendo calibrado. Cada ataque, cada sussurro de dúvida ou maldição lançada em segredo não visava destruí-lo. Visava forçá-lo a uma frequência mais alta. O universo estava usando a oposição como um motor para refinar sua essência. Você é um transmissor divino, e tudo o que eles jogaram em você simplesmente ricocheteou, servindo apenas para testar e provar a blindagem que a sua verdade carrega. Eles miraram no seu ponto fraco, mas acertaram no seu ponto de força. As energias negativas que invocaram não puderam penetrar o seu campo porque sua frequência é pura demais para carregar a contaminação deles. O que para eles era feitiçaria, para você se tornou um treinamento de elite. Você notou que depois das piores tempestades, sua visão ficou mais nítida, seu discernimento mais rápido e sua paz mais profunda? Isso não é coincidência. Você estava absorvendo a lição da escuridão e transformando-a em luz para o seu próprio caminho. Você é um alquimista espiritual, convertendo veneno em poder, sem sequer levantar um dedo para revidar. É hora de parar de ver o passado como trauma e começar a vê-lo como prova de sua indestrutibilidade. Eles queriam silenciar a sua voz, mas acabaram forçando a sua alma a falar numa frequência que não precisa de palavras para ser ouvida. Essa mesma energia que tentaram usar para paralisá-lo está agora embutida em você, como um combustível silencioso que impulsiona o seu propósito. A questão agora não é como você sobreviveu, mas sim o que você fará com essa nova calibração, sabendo que o seu próximo movimento não será mais humano, mas sim uma declaração de soberania. Mas afinal, o que é que a sua alma está prestes a declarar ao mundo agora que você domina essa nova frequência de verdade? Eles armaram a cilada, fizeram rituais secretos e jogaram a maldição, mas o fracasso deles foi tão monumental que se tornou o seu espetáculo pessoal. Enquanto eles esperavam sua queda, tentando apagar a frequência da verdade que você carrega, o universo estava ocupado, retransmitindo sua ascensão. Você não precisou mover um dedo para lutar. Sua mera existência, alinhada com o propósito divino, tornou-se o pior pesadelo deles. Você pensava que sua vida estava em modo de espera, mas na verdade era o seu destino que estava sendo editado para ser exibido em alta definição. Eles queriam que você se calasse, mas tudo o que conseguiram foi fazer com que sua luz brilhasse tão forte que expôs a escuridão do acampamento deles. O que eles ignoraram é que você não é apenas uma pessoa, você é uma lei em movimento. Quando a inveja e a feitiçaria foram lançadas, não encontraram um alvo, encontraram um espelho. Essa energia maligna, incapaz de penetrar sua blindagem de paz e alinhamento, ricocheteou com a força e a intensidade que foi enviada.
Por isso, você viu o caos se instalar na vida deles, enquanto a sua se reajustava para a próxima fase. Eles foram forçados a assistir de camarote o desmoronamento de seus planos, porque a verdade que você incorpora é indestrutível. Você não venceu por ser mais forte na briga, mas por ser mais puro na sua essência. Agora olhe para trás, mas não com tristeza ou raiva. Olhe com o discernimento de quem sabe que a justiça cósmica tem um cronograma perfeito. Você está vivo, prosperando, e sua voz é mais alta do que nunca. Eles tentaram escrever o seu final, mas o universo usou o papel deles para rascunhar o seu novo começo. Se tudo isso aconteceu enquanto você estava apenas tentando se curar e viver sua vida, imagine o que a sua presença ativada e consciente pode fazer. O que realmente significa ser o único a sobreviver a uma maldição que não voltou vazia. E como você pode usar essa invencibilidade recém-descoberta para assumir o poder total da sua história. As pessoas pensam que você precisou lutar para vencer, mas a verdade é mais simples. Você foi o espelho. Sua energia é tão limpa e alinhada que não absorve a sujeira que jogam. O que eles enviaram não era apenas inveja pessoal, mas uma repetição da escuridão que vinha da linhagem deles. Quando essa maldição atingiu sua frequência divina, ela não conseguiu entrar. Ela bateu e voltou, amplificada, mas carregando consigo o peso de séculos de dívida que a família deles estava tentando evitar. Você não é culpado pelo caos que surgiu na vida deles. Você é o ponto final. Eles tentaram te atingir, mas acabaram acionando o relógio de justiça. A destruição ou a desordem que atingiu o ciclo deles não foi sua vingança. Foi a lei cósmica cobrando a fatura que vinham rolando por gerações. Você, ao se manter em paz, forçou a linhagem deles a encarar o que estava oculto. Você foi a interrupção divina que eles precisavam para quebrar o ciclo, mesmo que o preço para eles tenha sido o colapso total. E isso nos leva a algo muito maior. Se toda aquela magia negra, toda aquela intenção de séculos falhou ao tocar você, o que isso realmente diz sobre o seu material? Eles pensaram que estavam lutando contra uma pessoa, mas o que é essa matéria indestrutível que reside no seu interior? Se você não é apenas carne e osso, mas um decreto vivo, desvendaremos agora a verdadeira fonte dessa sua codificação que nem mesmo a morte pôde penetrar. A ideia de que o seu poder precisa ser aprendido é a maior mentira que contaram. Na verdade, ele está apenas esperando para ser lembrado. Pense nisso. Você é um transmissor de alta frequência. O que eles tentaram amaldiçoar não foi uma fraqueza, mas sim a vibração divina que já estava selada dentro de você antes mesmo de você nascer. Cada feitiço que lançaram só serviu para provar que você opera em um nível onde a magia barata não pega. Você não se tornou forte, você despertou a força antiga que sempre esteve lá, adormecida. Você não precisou levantar a mão para se defender. Você é a lei em movimento. Sua pura presença age como um espelho espiritual. Quando eles enviaram a escuridão, essa energia não foi absorvida pelo seu sistema, ela ricocheteou, amplificada, de volta para quem a enviou. Você estava alinhado demais com a verdade para carregar qualquer contaminação. Sua paz e sua calma não são sinais de vulnerabilidade, são o seu campo de força. Você é invencível, não por lutar mais forte, mas por refletir a justiça cósmica. O que aconteceu com quem tentou te parar não foi coincidência, nem vingança sua. Foi o universo cobrando a fatura. Eles pensaram que estavam atacando uma pessoa, mas estavam transgredindo uma estrutura sagrada. Eles pagaram o preço por tentar anular o seu destino, ativando o sistema que o protege. Mas se o seu poder é realmente lembrado e a lei cósmica se encarregou de proteger o seu alinhamento, isso levanta uma questão ainda mais profunda sobre a sua jornada. O que exatamente essa frequência está protegendo você de se tornar?
Eles tentaram calar você, não porque você era fraco, mas porque você é uma frequência que não pode ser desativada. O feitiço que lançaram não era sobre a sua derrota. Era uma tentativa desesperada de reescrever uma lei que você já incorpora. Você não é uma pessoa sob proteção. Você é a proteção em movimento. Quando enviaram a maldição, não atingiram um alvo. Colidiram com um decreto divino. Você não precisou lutar, porque a verdade que você carrega agiu como um espelho inquebrável, expondo a fraqueza deles imediatamente. Toda a energia negativa que jogaram contra você não tinha para onde ir. Seu campo vibracional estava tão alinhado que a escuridão não foi absorvida. Ela apenas refletiu de volta. O ataque deles se transformou, na verdade, em um amplificador espiritual. Enquanto acreditavam que estavam diminuindo a sua luz, o universo estava calibrando você para a próxima fase. Eles tentaram te quebrar, mas só conseguiram provar que a sua estrutura é feita de algo que a maldade humana não consegue tocar. Você é o juiz da sua própria jornada. Você não é um sobrevivente da maldição. Você é a razão pela qual o feitiço teve que se autoconsumir. Sua presença é o alarme que expõe toda a falsidade. Mas se o seu mero ser foi suficiente para acionar o sistema de justiça cósmica, imagine o que acontece quando você decide operar com essa autoridade de forma consciente e intencional. Qual é o preço, na realidade material, de sustentar uma frequência que transforma o veneno em combustível? A sua vitória não é uma possibilidade, é um decreto do alto que já se cumpriu. O que tentaram usar para te derrubar falhou miseravelmente, pois você não apenas sobreviveu, você transformou a maldição em combustível para a sua ascensão. Saiba que você é um amplificador divino. Tudo que o inimigo lançou só serviu para provar a sua autoridade e garantir que daqui para frente a sua frequência não pode mais ser silenciada.